Olá, dia 4 de janeiro de 2018, quinta-feira, antes de ontem começou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então quem gosta de um joguinho à tarde aí na televisão, tem desde as 3 até 10 horas da noite. São 132 clubes jogando. Então, tem para todo mundo. Cara, esse negócio que pode acontecer aí no futebol brasileiro, essa falta de segurança nos estádios, que aconteceu ano passado com o Flamengo, que aconteceu no campo do Corinthians também o ano passado, no Vasco. Está na hora de acabar com isso, né? Está na hora de acabar com isso. Ou eles acabam com esses bandidos no meio do futebol, ou esses bandidos acabam com o futebol. Porque só vai dar eles no campo. As cenas que a gente viu o ano passado naquele jogo do Flamengo contra o Independiente, coisa de louco. E eles também não são santinhos, não. Lá na Argentina, quando o Flamengo jogou, eles botaram o policiamento na entrada do vestiário para o Flamengo não poder entrar. O Flamengo teve que dar a volta lá onde tinha um monte, pertinho do alambrado, e levaram um monte de tabefe. Eles também teriam que ser punidos. Então, o futebol eu sempre entendi o futebol como lazer. É profissional, é profissional. Mas o futebol, ele é mais divertimento, mais lazer, ele é mais cultura. O futebol, ele faz parte da cultura do brasileiro. O brasileiro é futebol. O brasileiro é forte em outros esportes? Tornou-se aí nos últimos anos. Mas o futebol continua sendo futebol, gente. E esse ano é um ano de Copa do Mundo. Vem aí os campeonatos regionais, vem a segunda divisão, que começa em junho. Depois, não sei se para, a segunda divisão não para. Vem a Copa do Mundo. Então, um monte de competição. A Copa do Brasil começa em fevereiro, em janeiro, início de fevereiro ali, vai até dezembro. Ela dá a parada da Copa, depois dá mais uma parada por causa da Libertadores. Tudo isso, cara, é divertimento para o brasileiro. E os bandidos estão acabando. Hoje tu não pode mais levar tua esposa, tua filha, teu neto, teu filho num campo de futebol. Eu vi o lance mais grotesco da minha vida no futebol. Foi derrubar uma grade em cima de uma moça de uns 18, 19 anos, que ela conseguiu se arrastar, sair, correu lá para a calçada, ficou deitada na calçada, esperando socorro. Foi para ver um jogo de futebol que pagou. Aí uns dizem que é 3, outros 4, já disseram que foi 8 mil, sem pagar. Aí o que nós vimos na internet, os caras dizendo, na primeira queima de fogos invade o portão tal. Espera 10 minutos, na segunda invade o portão tal. Agora eu vou dizer uma coisa também, né? A polícia não sabia disso. Os caras tudo sabiam, só a inteligência. A polícia que tem aquela força de inteligência infiltrada lá não sabia disso. E tá aí, ó. O futebol brasileiro terminou o ano com esse vexame que vai ficar para a história. Estamos entrando no ar pelo canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Unisporte desta quinta-feira, e que tem o apoio de Raio e Roda Ciclipeças, a casa da sua bicicleta. Stefânio José Vanoli, 1008, e o telefone 3241-2809. Lá do Cardoso, boa tarde. Boa tarde, Zélio. Boa tarde, amigos. Tudo isso que acontece já aconteceu no passado,
e vem acontecendo. Mas não nessa proporção que está se tornando, né, Ládio? Mas tudo isso que está acontecendo, Zé, Ládio, é em função da falta de punição. É em função de você não fazer um trabalho de inteligência que você acabou de falar. Você tem hoje conhecimento de todos os líderes de torcida organizada. Eles têm todo um aparato. Inclusive, há anos atrás, aqui em Santa Catarina, vamos pegar aqui o nosso aqui em Santa Catarina, foi exigido que as entidades, torcida organizada, fizessem um cadastro na federação, que fizesse tivesse cadastrado. Ou fizeram tudo isso e não para de acontecer os problemas todos que acontecem. O Eladio, os caras enfrentavam, os caras com aqueles fuzil lá de bala de borracha, dava o tiro, batia no ombro do cara, o cara continuava andando, parecia o Schwarzenegger lá. Aquilo é inacreditável, cara, coisa de bandido mesmo. Mas é o problema, Zé. Mas hoje aqui, para conversar conosco nesse início de ano, a gente está trazendo aí o Paulinho, presidente da Liga das Agências de Esportes, até para fazer um balanço da Liga de 2017 e uma projeção também para 2018 e saber como é que aconteceu tudo em 2017 e o que vai ser projetado agora para 2018. É isso aí. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos os que estão nos assistindo nesse momento. Né? O ano já passou, estamos iniciando um novo ano aí, 2018, um ano talvez de muita esperança para muitos, aqueles que precisam de serviço. Eu acredito que vai dar uma melhorada, né? A gente pensa nisso todo ano, né? No esporte não é diferente também. A gente com novas perspectivas aí de fazer mais competições, de ter mais abertura em termos de dinheiro financeiro, né? Para que possa ser realizado, porque o ano de 2017 foi muito difícil, eu acredito, para todos os segmentos, e o esporte não fugiu disso também. Ô Paulinho, é lógico que lá quando você assumiu a Liga, você tinha ideias, tentou colocar em prática, colocou em prática várias categorias, competição em várias categorias, inclusive feminino, e depois as coisas foram se complicando. Vai ficar difícil fazer aquilo que você pensava e imaginava lá antes de ser presidente? Voltar a fazer? O Eladio, na verdade é um ponto bom que tu tocou, que na verdade é assim, a realidade é essa hoje, né? Foi a falta de dinheiro que fez sim, acabar isso? O custo para fazer competições, ele é alto e cada vez mais está sendo escasso. Uma que o poder público, pela lei, não pode mais abrir espaço através de verbas de gabinete, aquelas verbas que vinham, que você ia lá, conversava com o prefeito, quero fazer um campeonato de veterano, está aqui, está aprovado, passa para frente. Hoje não existe mais, entende? Hoje existe uma lei que é chamada Lei de Incentivo ao Esporte. Só aquilo? Somente isto. Mas aquilo né? eles E aquilo é limitado, porque é um valor pequeno que é distribuído para muitos projetos. Então você não tem como um campeonato, por exemplo, um campeonato amador que custa aí 30, 35 mil reais de custo, você não consegue nem 30% disso aí, você não consegue. Né? Então assim fica totalmente inviável. E a gente se sente assim meio amarrado porque a gente vê em outras cidades aí, que na verdade é a Fundação Municipal de Esporte que faz essas competições, porque Itajaí optou talvez muito pelo esporte de rendimento, jogos abertos. E o esporte comunitário, que é essas associações que faziam, ele decaiu demais, são bem poucos, né? Mas a proposta do novo superintendente, o Jusemar, que já deu entrevista aqui para nós, é de que com ele vai mudar. Ele vai aplicar no esporte, lá na base, ele vai aplicar na... Justamente. Não, eu acredito que seja o correto, até por causa que a nova a lei dos Jogos Abertos mudou, né, para ano que vem, né? A questão de trazer atletas de fora, tem que aplicar mais o dinheiro aqui dentro das próprias cidades para formar atleta, né? Em todas as modalidades. Mas assim, o esporte, eu acredito que sofreu muito em 2017. Muito. Então, no ano passado você conseguiu fazer o campeonato amador, teve outras competições? E o campeonato de base, que é o que a gente consegue fazer, dentro do limite que a gente tem financeiro, né? Então, assim, um campeonato hoje, se você fizer um campeonato amador hoje com 12 clubes,
não tem dinheiro para fazer isso. Impossível. Então, hoje o campeonato viável é o de 8 a 10 clubes, dependendo do dinheiro que a gente vai conseguir de verba pública da Lei de Incentivo ao Esporte para ajudar os clubes. O ano passado foi mais fosse prejudicado, inclusive fizesse com menos clube. Sim, exatamente. E passou do custo, na verdade, que a gente recebeu, né? Do valor que foi recebido. Pagar tudo? Sim, pagamos todo mundo, graças a Deus, não ficamos devendo nada para ninguém. Porque os clubes pagaram esse dinheiro para arbitragem à vista, no dia do jogo era pago, e depois a gente conseguiu pegar a verba que foi captada e repassar alguma coisa para os clubes, devolver alguma coisa, repatriar para os clubes alguns valores. Tá entendendo? Mas assim, é muito difícil, o custo é muito alto, não tem verba, patrocínio está complicado, foi um ano difícil para conseguir patrocínio. Até porque tu pega carta de incentivo, também não adianta tu pegar de 30, de 40 mil, que tu não vai conseguir captar aquilo. Para você ter uma ideia, eu peguei a carta de crédito para fazer a captação em abril do ano passado, foi assinado pela empresa, eu recebi em novembro desse ano, novembro e dezembro. Então, você conseguisse pagar as contas agora no final do ano. Sim, exatamente. Só que os árbitros já tinham recebido, porque os clubes pagaram. Fez 2016 e recebesse 2017. Isso, e teve que... Peguei parcela em janeiro. Né? Então, assim, ó, desse ano de 2017, de abril que foi fechada a carta, levei na empresa, a empresa autorizou o repasse, só que o repasse só foi feito em novembro desse ano e dezembro. E o campeonato rolou, né? Não, rolou, acabou até antes de receber a verba. Só que os clubes já tinham recebido. Se fosse pagar os árbitros através da verba que a gente ia captar, eles iam ficar 6 meses sem receber. Né? Vamos ao break, retornamos na sequência, hoje falando sobre futebol amador, né? Paulo César Gonçalves, presidente da Liga. Voltamos em seguida. Estamos de volta com Unisporte desta quinta-feira, dia 4 de janeiro de 2018. Lá do Cardoso, tirando as fériasinhas na praia, todo dia na praia? Todo dia. Todo dia. Queimadinho. Na piscina, não? Vai na piscina? Não. Mas tem piscina, pô. Não vai? Não. Não gosta? Não. O que tu queria fazer a pergunta para o Paulinho? Não, primeiro dizer que se você quiser almoçar bem, esse ano. Você vai no restaurante Paraty, que é a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Não é que nós estávamos conversando com o Paulinho e ele estava fazendo um balanço de 2017, da dificuldade que teve em 2017. E nós estamos agora no início de 2018. Paulinho, qual é a perspectiva para 2018? Vai sair, além do campeonato de base, campeonato amador, tem alguma coisa em mente para fazer? Ou vai depender do cascalho para poder projetar tudo isso? Eladio, na verdade, assim, em mente a gente tem várias coisas, né? E vontade de fazer, né? Mas a gente vai até num limite, né? Então, assim, ó, agora para iniciar o ano a gente vai esperar sair o edital da Lei de Incentivo ao Esporte, vai fazer os projetos das competições que a gente acha que pode, né? Que é o básico seria o campeonato da primeira divisão, que é o campeonato oficial da Liga, entrar com o projeto e ver o que a gente consegue arrecadar para reunir os clubes e dizer para eles, eu tenho essa verba para ser utilizada. Primeiro tem que ver quanto vai ter, justamente. Depois fazer a reunião e ver quem fazer vai o planejamento participar. do campeonato, senão antes disso é impossível marcar reunião, qualquer coisa. Mas a gente já tem aí para início de março, eu já até convoquei os clubes interessados, escolinhas, clubes, fundações que queiram participar do campeonato sub-14, que agora vai iniciar em março, que é o primeiro campeonato que a gente faz, que não está na Lei de Incentivo ao Esporte, é um campeonato que os clubes vão ter que Quem banca arcar. isso? Os clubes? Os próprios clubes vão ter que arcar com arbitragem, né? Aquela coisa toda, a Liga não está cobrando taxa nenhuma, justamente para... Qual é a receita da Liga? Nada. A Liga sobrevive de quê? Porque assim, a Liga tem que pagar água, tem que pagar luz, ainda bem que não paga aluguel, mas tem que pagar água e luz, justamente. telefone. Hoje o que nós temos hoje... Paga IPTU, Paulinho? Não, é isento. Mas nós pagamos taxa de lixo, pagamos taxa de esgoto, pagamos luz, pagamos água, manutenção, material de expediente, toda aquela parada. E de onde sai esse dinheiro? Esse dinheiro sai dos clubes filiados à Liga, que são os clubes da primeira divisão. Tem que pagar um alvará anual. Então, assim, o que nós fizemos? Ano passado foi feito assim, Quanto é que está o alvará? É cobrado R$ 1.500. Só que desses R$ 1.500,
50% nós demos de premiação financeira. Então, ano passado, para o ano todo, ficou R$ 6.300 em caixa arrecadado dos clubes. Cobriu? Não cobre. Para isso, para 12 meses, porque a próxima arrecadação da Liga agora vai ser só em... exatamente, vai ser só em agosto desse ano. Porque os clubes não pagam agora, que nem na federação, tu vai lá e tira o alvará, é obrigado a tirar agora em janeiro, para você ter o ano todo. Então, eu tenho que trabalhar do ano passado até agosto desse ano com o dinheiro. E já não tem mais dinheiro, porque, na verdade, o custo de uma competição é grande. Qual seria a solução, Paulinho, para poder a Liga ter fôlego para fazer tudo aquilo que você pretende, que você imagina, para desenvolver o esporte? Porque a Liga ela tem a função de trabalhar o esporte na região de Itajaí. O que se precisaria fazer? Eu acredito, assim, que faltaria um pouco mais de apoio da Fundação Municipal de Esporte, para ser bem sincero. A Fundação teria que abraçar mais a... exatamente, assim, porque a estrutura da Liga, ela desde 1951 é cuidar, fomentar o esporte, em parceria com a Fundação Municipal de Esporte. Então, a Liga tem um departamento jurídico, a Liga tem sede própria, a Liga tem comissão de arbitragem, a Liga tem árbitros registrados, é a única instituição que tem árbitros legalizados para participar de competições, que é a Liga, através da federação, dos cursos que eles fazem. Aí, o que acontece? Futebol de salão, futebol de campo, feminino, futebol de veterano, nada isso é feito em Itajaí. E você vê fazer em Navegantes, Penha, Pissarra... Porque ela é liga esportiva, né? Justamente, entende? Para mim entender um pouquinho mais, tudo isso que você está falando, seria então o importante que a Fundação Municipal de Esportes promovesse esse tipo de competição com o apoio com a parceria da Liga Itajaiense, exatamente. Então, custo fundação, administração, Liga. Justamente, esse que é o procedimento que eu acharia que daria certo. Porque a Liga tem toda essa estrutura. Já foi conversado nesse Sim, nível? várias vezes a gente já conversou com isso, até no ano anterior que teve na Fundação, conversei com ele e tal. Mas assim, a gente vê que eu falar em questões políticas, a gente às vezes passa do limite. Então, assim, é complicado, tá entendendo? Porque a Liga é uma entidade independente, né, que cuida do esporte. Só que ela tem que ter apoio, porque ela não pode fazer competições e ter prejuízo. No mínimo, ela tem que arcar com seus custos. Então, não adianta você fazer uma competição por fazer. Para esse ano, tem planejamento para fazer o futebol feminino? Sim, eu tenho planejamento, mandei projetos para a prefeitura, tudo, de futebol feminino, futebol veterano, ampliar as categorias de base, o campeonato oficial, que é o campeonato da primeira divisão. Esse é um projeto que você traz junto com você desde o início. Desde o início, exatamente. E nunca conseguiu emplacar todos não. Às vezes a gente consegue fazer um ano, que nos primeiros anos que eu tive, existia a lei que tu podia ir lá conversar com o prefeito, precisa dessa verba para fazer o campeonato feminino e tal. Não, está liberado. Só que parou isso. Tu não tem mais onde tirar. Então, se você convocar o feminino hoje para fazer um campeonato, é custo de arbitragem, é campo de futebol, é um auxílio para comprar bola, abrange muita coisa. Quer dizer, agora o custo é muito alto para ela dizer assim, não, nós vamos participar. Então, quer dizer, agora está começando o ano e, evidentemente, você, como presidente da Liga, deve marcar uma audiência com o superintendente da Fundação, até para tentar discutir isso que você pretende e tentar convencê-lo a fazer essa parceria? É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. É a intenção minha, né? Obviamente, e tudo tem um limite, também, né? O presidente da Fundação, o superintendente, ele também depende da verba que ele vai ter também. Justamente. Ele, para conversar com ele tem que saber a verba. Por exemplo, o ano passado era 10 milhões e veio para 8. Isso. E tendência é diminuir. Ele disse para mim que pediu agora 10.800, mas está achando que os caras vão diminuir do 8 ainda. Se ficar no 8, tá bom, né? Eu disse, então, se ficar no 8, tá bom. Ele disse, mas ele pediu 10.800. Não vai ganhar. Eu tenho uma visão pessimista, não tenho uma visão otimista não em relação à questão financeira. Até porque a gente sabe que o ano que vem pela frente aí, vem um ano muito
Acho que mais difícil que esse ano. Eu também acho isso aí. Pela experiência que eu tenho, não vejo assim uma melhora significativa que possa a gente ter um objetivo. Ah, não, realmente vamos fazer que vai melhorar. Não dá para falar isso hoje, porque é um ano político, é um ano de Copa do Mundo, é um ano que a economia ainda está fraca. Um ano que vai passar no instantinho. Isso, em função exatamente. de tudo isso aí, eu fiz parte de uma comissão que trabalhou para se criar a Fundação Municipal de Esportes. Dentro do planejamento financeiro, na época nós tínhamos colocado um percentual de 2% da receita do município colocado para a fundação. Aí, se não me falha a memória, foi na época do prefeito Arnaldo Schmidt, ele tirou aquele 2% e colocou até 2%. Se desse 2%... E daí, aí, desse momento em diante, as coisas ficaram dentro desse parâmetro de que você, às vezes, tem um pouco mais, às vezes tem um pouco menos. Vai depender do que se determina no orçamento do ano para o outro ano. Exatamente. Nós estamos no início do ano e eu não tive informações a respeito do orçamento. O orçamento, quanto tocou, 1 milhão... Quanto tocou, não mudou muita coisa, não. Não mudou. O orçamento era 1 milhão, arrecadou 800 milhões. Isso. 800 e uns quebrados. Esse ano que vem agora o orçamento é 1 milhão e 200 e pouco. Também vai ficar pelos 800 também. Se ficar, é muito complicado, pode aumentar um pouquinho. Então, assim, tá difícil. É o que eu sempre falo também para os clubes, a gente não tem que ficar também lambendo esse mel direto, temos que ter um novo caminho, porque o dinheiro público, ele cada vez vai ficar mais escasso, até pela questão de transparência, né? Do Ministério Público, do controle. Entende? Então, assim, tudo hoje, o Ministério Público tá em cima. Mas só um detalhe, buscando o passado, no passado, os clubes pagavam as taxas de arbitragem. Quando eu jogava amador, pagava arbitragem. Pagava arbitragem. Depois veio essa benéfica de você achar uma maneira de pagar a arbitragem. Aí começou a complicar. Exato. Hoje eles eles não querem mais pagar. Não, exatamente. Gente, vocês tiram o exemplo, mudando É o que eu venho falando para eles há anos. Vocês param, que a hora vai acabar. Só dando um exemplo para vocês, saindo um pouquinho do futebol. Era praxe todo ano. Semasa, Porto, Prefeitura, essas entidades tudo, essas autarquias, o que é que faziam? Uma janta cada uma, chamava a imprensa, chamava os funcionários, dava um peru para cada uma, um presente. Isso. E a janta. Hoje não pode mais, né? O Ministério Público cortou. Não pode mais dar nada, não pode mais fazer nada. Complicado. Não pode. Então é complicada a coisa. Até em nível estadual e federal, os projetos, eles foram cortados assim... Então, em síntese, você já está falando para os presidentes de clubes o seguinte, se organizem, porque vocês vão ter que meter a mão no bolso para pagar a taxa de arbitragem e inscrição dos atletas. Aí vai depender se você vai beneficiá-los ou não. Não cobra, a Liga não cobra nada. Não cobra nada. Não, a Liga só cobra a anuidade, que tem o Zé falou no começo. Somente isso. Mas nada, foi cortado tudo. Que é obrigatório, né? Que é obrigatório. Na verdade, assim, muita gente pensa... o Paulinho da Liga não é do Paulinho, eu sou só o presidente. É a sobrevivência da Liga. Exatamente, a Liga não é minha. Né? Não fecha. Eu sou só o presidente, foi escolhido para administrar a Liga e deu. Né? Uma última pergunta. És candidato à reeleição? Eu vou esperar esse ano ainda, Zé, 2018, tem muita água para rolar debaixo dessa... Mas a eleição é esse ano, né? Em 2018 ou 90 dias antes do prazo, que o meu prazo vai ter dia 15 de março de 2019. Mas aí tem que fazer em dezembro. Exatamente. Janeiro... 6 meses eu já consultei a federação, então tem tempo ainda, tem que ver... Mas estás pensando em... Na verdade, assim, eu tive conversando até com a minha própria família. Se for para mim ser presidente, eu vou ser mais 4 anos. Aí acabou. Eu não vou ser mais do que esse prazo. Até porque a legislação vai mudar, porque a federação, o Rubinho, se eleger agora, só vai ficar 2 mandatos, né? A mesma coisa, tu pode ter mais um e depois mais Justamente, aí acabou, não pode mais, tá? Paulinho, obrigado, Paulinho. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, Zélio, Eládio, né? E vamos aí continuar o ano trabalhando em prol do esporte. Eládio, um abraço. Um abraço. E até amanhã. Até amanhã. Tchau, gente. Um abraço.